Então, para provar a teoria que ele criou na mente dele de que ele era extraordinário, de que ele era superior e que pessoas superiores podiam quebrar o decágono de Moisés, podiam matar ou não matarás, e que isso era possível para ele, que ele não teria nenhum abalo emocional ao praticar esse ato. Ele então coloca isso em prática e vai até a casa da Ivanovna, que é a usurária, que ele detestava, ele achava que era um piolho, e ele a assassina com uma machadada na cabeça. Só que ele inesperadamente é surpreendido pela irmã dela, que era um ser humano totalmente diferente, era uma mulher muito sofrida, que tinha sofrido muito nas mãos dessa irmã cruel, e que era uma pessoa que o Raskolnikov não detestava e que não estava dentro daquela teoria dele, e que não era o assassinato dela não fazia parte dos seus planos, mas acaba fazendo porque ela aparece na hora em que ele mata a irmã mais velha, a irmã mais nova aparece, e ele, no desespero, para esconder o seu ato criminoso, ele faz a mesma coisa, ele também dá uma machadada na cabeça dela e ele mata a irmã mais nova também. E aí é que vem aquele pensamento de Stalin que eu falei no outro vídeo, que atribui-se a Stalin, né? Ele fala o seguinte, que uma morte é uma tragédia, 1 milhão de mortes é uma estatística. É um pensamento que se atribui a ele, não sei se de fato é dele, mas é um pensamento que é muito plausível para alguém que viveu o que Stalin viveu, praticou o que ele praticou, os crimes que ele praticou, e tantos outros, como Alexandre, como Napoleão, né? Essas pessoas, a gente pensa que eles tinham esse posicionamento sobre a vida, né? E sobre as pessoas. E aí você pensa, quando Raskolnikov mata a mulher que ele achava que tinha que morrer, que ele podia escolher matar, ele não tinha pensado em matar outras pessoas, nem outra pessoa, mas naquele momento em que ele pratica o crime e aparece a outra pessoa, aparentemente a moral já tinha, os valores dele já tinham sido totalmente esgarçados. Então ele matou o primeiro, matou a primeira, não pareceu muito difícil ele matar a segunda, né? E aí naquele momento ele se tornou um duplo homicida. Só que ele achava que ele era um ser extraordinário e que, como essas pessoas, não tinha os valores da moral judaico-cristã impregnados nele, e que isso não valia para ele. Mas assim que ele comete o crime, ele sai da casa do cenário dos assassinatos, da cena do crime, ele começa a ser corroído pela culpa. E a partir daí, todo o livro é muito desse sofrimento dele pela culpa e desses questionamentos dele, se ele poderia ter feito o que ele fez, tentar fugir da responsabilidade e ao mesmo tempo procurar uma forma de redenção. E como seria essa redenção? Seria se entregar, assumir o que fez? O que é que ele poderia fazer, né? E aí o livro todo é sobre isso, é sobre o crime e o castigo, e não propriamente o castigo que vai ser feito, que vai ser perpetrado pela sociedade através da penalização, mas o castigo dele mesmo, como pessoa, como ser humano, na sua psique, em que ele começa a sofrer os danos do crime que ele cometeu, as consequências. E essas consequências, elas são visíveis inclusive no corpo dele. Ele começa a adoecer, ele começa
a contorcer, emagrecer, e já era, já era uma pessoa decrépita pela vida pobre, paupérrima que levava, né, a falta de alimentação adequada e tudo isso. Agora a culpa associada a todo esse contexto vai destruindo a pessoa do Raskolnikov. E o livro vai trazendo esses questionamentos morais e outros personagens, que são personagens que continuam trazendo os questionamentos morais. É um livro muito sobre isso, sobre questionar os valores da época, os valores morais de bem e mal, e se de fato alguém pode estar acima do bem e do mal, e se julgar superior a isso. E essa pessoa no livro que pensa que está acima do bem e do mal e como tal pode sentar no trono de Deus, ele acaba entendendo que não podia e que ele não conseguiria. E essa dor, esse sofrimento o leva aos caminhos da tentativa do arrependimento e ao sofrimento que a culpa traz. Outros personagens muito importantes do livro são a família Marmeladov. Eu não sei se eu estou falando o nome certo, mas é a família da Sônia, que era uma prostituta e que o Raskolnikov se apaixona por ela, né? E é a personagem mais correta, mais digna, mais apaixonante assim, do livro. E o Raskolnikov vê nela aquilo que ela era de fato. Além da mulher que tem que se prostituir para sustentar a família, o vício do álcool do pai, é uma mulher além disso, é uma mulher gentil, é uma mulher boa, com valores morais sólidos, é um ser humano extraordinário. Ela, de fato, é um ser humano extraordinário. No entanto, era uma prostituta, que dentro daquele contexto social da época, seria um ser abjeto para a sociedade. E não era, ela era extraordinária. E essa luta de entender a Sônia, de entender os sentimentos dele por ela, e os valores morais que ela traz, e a religião que vem através dela também, e todo esse cenário caótico que questiona a fé, que questiona a moral, que questiona os valores do ser humano, né, em sociedade, e que questiona aquela sociedade tão cruel em que alguns tinham tudo e outros não tinham nada. Por tudo isso, esse livro é importante. A leitura dele as minhas análises aqui são bem superficiais, talvez mais para trazer a curiosidade a vocês e que alguém tenha o desejo de ler o livro, venha discutir comigo um pouco sobre ele. Não vou fazer uma análise profunda de todo o livro, de todo o texto, mas trazer para vocês a ideia de que a leitura ela traz uma percepção sobre a nossa vida e o tempo em que a gente vive de uma forma muito profunda e ampla. A gente vive uma sociedade dividida entre bem e mal, certo e errado, quem está certo, quem está errado, qual é o lado certo, quem está certo. E essa sociedade, ela é um reflexo da história em que nós vivemos, do mundo que estamos imersos nele. E quando você lê livros como esse e consegue enxergar a história social daquele povo e o que foi acontecendo com aquele povo e todas as revoluções e sofrimento que aquele povo passou, eu acho que é muito importante que a gente leia agora para que a gente possa não passar por tudo que outros povos passaram, né? Não cometer os mesmos erros e corrigir o rumo e seguir no prumo a nossa história, né? Com prumo. Enfim, boa quarta-feira de carnaval para todos.